Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quarto ano do Colégio Emaús. E aí, quarto ano, animados? Eu espero que sim, pois nessa videoaula vamos fazer a vamos fazer a revisão aí para a nossa prova. Tá? É muito conteúdo, falamos sobre várias coisas, plantas, animais, né? E um pouquinho aí dos resíduos, né? Falando aí sobre a tecnologia, os recursos naturais e entre outras coisas, tá? Então vamos falar aí sobre cada conteúdo, tá bom? Relembrar aí dos principais conceitos. Então, a primeira questão aí é sobre o lixo, sobre o resíduo. O que é um lixo? O que é um resíduo, né? A gente entender que tudo aquilo que a gente descarta ou de fato não tem mais utilidade para a gente pode ser considerado lixo, tá? Mas é interessante dizer que nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos descartando, que nós estamos jogando fora, porque esse resíduo vai acumulando no meio ambiente. E se for descartado de forma irregular, ou seja, no solo, na rua mesmo, né? O que vai acontecer? Vários impactos ambientais. Então, definição de lixo aí, tá? Sem esquecer que é aquilo que se joga fora, mas se a gente descartar na rua, né, de uma forma irregular, o que é aquilo irregular, pessoal? Que está errado, que não está regular, né? Vai gerar impactos seríssimos, impactos ambientais e até mesmo impactos sociais. Impactos sociais são aqueles que vão se refletir na sociedade, nas pessoas. Bom, interessante aí dizer, né? Lembram que quando a gente estava falando sobre a nossa videoaula de lixo, dizemos que muitas pessoas descartam algo que velho, né, que não utiliza mais, né, sem simplesmente saber o que tem lá dentro. E alguns computadores, notebooks podem apresentar até ouro na parte interna. Poxa, se ele não funciona mais para mim, se algo não funciona mais para mim, por que a gente vai simplesmente descartar? Por que não dar um destino correto? Não é mesmo? A gente tem sempre que relembrar de algo que é velho, tá bom? E criar estratégias para evitar que esse lixo seja descartado de forma irregular, descartados no chão, jogados fora. Quais as principais estratégias? Lembrar disso, pessoal. Estratégias para evitar que o lixo seja descartado de forma irregular. Primeiro, coleta seletiva, que a gente vai falar daqui a pouco. Lembrar de cara coleta seletiva, que é muito importante, até mesmo você pode fazer aí na sua casa. Não pode esquecer de coleta seletiva, tá? Mas há ainda outros meios, outros métodos, que é a logística reversa e o ponto de recolhimento. Logística reversa, pessoal, é um conceito mais difícil, mas muitas empresas estão fazendo esse método, que é o quê? A empresa vai até o fornecedor, né, e recolhe todo o produto. É como se a gente comprasse um refrigerante, né? E a empresa fosse até a casa da gente para recolher o PET. Isso ia evitar que você pegasse a garrafa PET, né? Porque você bebe só o refrigerante. A garrafa PET você joga fora. E a empresa pega e fala, não, você vai me dar esse produto de novo que eu vou reutilizar ele. Lembra dos 3 R's, que falam, se relacionam um pouquinho também com a coleta seletiva. Também ainda os pontos de recolhimento, tá? Que poucas empresas que utilizam, é mais para resíduos eletrônicos, como pilhas e baterias, que geram muitos impactos ambientais, principalmente no solo. Então, é um ponto, como o próprio nome já diz, de recolhimento. Ao invés de se jogar fora, né, você vai simplesmente e descarta ali, tá bom? Isso é extremamente importante, pois a empresa depois vai dar o destino correto ou reutilizar ali esta pilha ou bateria.
novamente aí, relembrando esse conceito que é extremamente importante, a gente tem que saber, tá bom? Mostrando aí o, os impactos no ambiente, tá? Do lixo. Por mais que a gente perceba, pessoal, esse, esse lixo tá ali, é só um lixinho, não há impacto ambiental. Sim, há vários, tá? Há vários. O primeiro deles é, a morte de animais, aves, né? Que se alimentam às vezes de fruto, podem confundir essas pecinhas. Vejam, isso daqui são vidros, né? Mas vejam que pecinhas, né? Tampinhas, pequenos plásticos podem fazer com que a ave confunda aquele plástico com uma fruta que ela ingere. Ela vai ingerir e vai, infelizmente, morrer posteriormente. Bom, coleta seletiva. Para evitar que isso tudo aconteça, coleta seletiva. Porque a gente pode fazer na nossa casa mesmo. Né? Existem outros meios? Sim, existem. Só que a coleta seletiva é um meio mais fácil, já que a gente mesmo pode fazer. Ou no nosso condomínio, né? Pessoas que moram em prédio, não é mesmo? Podem fazer aí um conjunto com várias pessoas e começar a praticar a coleta seletiva, que é nada mais nada menos do que uma coleta seletiva. Ou seja, o que é seletiva? A gente vai estar selecionando, coletando e selecionando o que? Lixos, resíduos. Isso é extremamente importante, pois facilita o processo de reutilização ou de reciclar. Se a gente joga resto de alimento, matéria orgânica, plástico, vidro que pode cortar a nossa mão, provocar acidentes, tudo em um lixo só, nós vamos conseguir reutilizar? Bom, poder até podemos, só que vai ser extremamente difícil, porque a primeira coisa que você vai ter que fazer, se você quiser usar o vidro para fazer outros vidros, né, empresas derretem esse vidro quebrado para fazer outros. Isso é um processo de reciclar. Ela precisa só de vidro. Ela não vai precisar de plástico. Por outro lado, existem pessoas também que reciclam apenas o plástico. Então, a coleta seletiva, ela facilita esse processo. E isso é extremamente importante para nós e para o meio ambiente. Se relaciona aí muito com a ideia dos 4 ou 3 R's, né? O importante não é o número de R's, o importante é pensar que coleta seletiva a gente pode reduzir, né, a quantidade de lixo no meio ambiente, porque a gente vai estar reutilizando ou reciclando. Muitos cientistas ainda acrescentam esse repensar na hora da pessoa for comprar. Porque, por exemplo, vou lá comprar alguma coisa, algum objeto no shopping. Aí, o que você faz antes? Poxa, eu tenho que repensar. Eu realmente preciso desse material? Essa coisa, né? Por exemplo, essa roupa. Eu preciso dessa roupa? Poxa, eu não preciso, eu tô cheio de roupa lá em casa, né? Tô com dinheiro aqui, mas não vou gastar, não tô precisando. Então, repensar. Porque a partir da hora que você comprou sem necessidade, você vai estar acumulando trem de sua casa, trens que você nem está precisando, e depois o que você vai fazer com aquilo? No caso de uma roupa, tudo bem, você pode doar para algumas pessoas. Mas, por exemplo, e se fosse refrigerante? Nossa, meu Deus, eu adoro refrigerante, eu adoro chocolate, né? Aí você vai querer ir lá no supermercado comprar 5 refrigerantes, 10 barras de chocolate. Repensar. Meu Deus, refrigerante é gostoso, chocolate também. Mas realmente, será que eu tenho que comprar 10 refrigerantes, 10 chocolates, barra de chocolates? Será que eu não posso comprar uma só? Porque a partir da hora que eu compro só uma, vou estar gerando somente um plástico ali, que é a embalagem. Eu não vou estar gerando 10. O que eu vou fazer com aquilo depois? Se eu quero, não, eu adoro chocolate, vou comprar um. Então o que você está fazendo? Repensando, poxa, então eu vou comprar um, só que depois eu vou, no caso de um refrigerante, eu vou pegar a garrafa PET, cortar ela no meio
arrumar alguma terra e vou plantar um pezinho de alecrim nela. Vou ali na fruticultura, vou ali comprar um pezinho e vou colocar no meu vasinho e vou cuidar. De alecrim, de alface, de couve. Então, repensando, poxa, eu quero, eu gosto. Vai gerar um lixo, só que eu já pensei o como que eu vou reutilizar este PET. Dessa forma você vai estar reduzindo, reutilizando e reciclando. Aí como a gente já falou, né, o fato de reduzir, reutilizar, criar aí outros objetos com PET, né, reutilizar aí o caso da garrafa PET também, e o reciclar, que é a transformação do material, alumínio, até mesmo alguns papéis. Bom, finalizamos aí aquela primeira parte, tá, pessoal? Se ficou ainda dúvida, volte lá nas outras videoaulas. Infelizmente a gente não pode perder muito tempo de fazer muito conteúdo, tá bom? Falamos muito também sobre as plantas de cada grupo também, briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas, cada um com a sua peculiaridade. A gente tem que relembrar as diferenças aí desses grupos e como que elas produzem também o seu alimento, não é mesmo? Através de quem? Da fotossíntese. Características em comum de cada grupo. Vamos voltar aqui um pouquinho. Briófita, pteridófita, angiospermas e gimnospermas. Todas fazem fotossíntese. Todas. Só que elas são diferentes entre si. A briófita é extremamente pequenininha ali, as pteridófitas possuem os vasos lá, condutores de seiva, lembram? Assim como as angiospermas, só que angiospermas é semente e fruto, diferente também das gimnospermas. Relembrar disso daí, tá? Então todas conseguem fazer o seu alimento, né, através aí da fotossíntese, tá bom? Principalmente das folhas. Lembram que existem alguns caules que também possuem essa capacidade, né? Só que principalmente as folhas das plantas, né, elas retêm a luz solar, tá? E absorvem também o dióxido de carbono, libera o oxigênio. Nesse processo, o que ela faz? O alimento dela, tá bom? E, claro, também sempre absorvendo a água aí pelas raízes. Importante lembrar também da clorofila, tá? Que é um pigmento, tá? Uma célula, como se fosse uma célula, que vai estar presente na folha, que vai ter a capacidade de reter essa luz solar, tá? Ela auxilia aí no processo de fotossíntese de todas as plantas. Então, assim como o nosso corpo humano, né, tem várias partes, as plantas também vão ter cada parte, cada estrutura, já que elas também são seres vivos e se desenvolvem, crescem, até reproduzem, né, gerando outras flores. A importância de cada estrutura, né, principalmente da raiz, né, essa capacidade de absorver não somente a água, mas os sais minerais. O caule, tem vários tipos de caule, tá? E ele também apresenta uma função específica para a planta. E a folha, vários tipos de formato também de folhas. Importante lembrar que é uma estrutura extremamente importante para o processo de fotossíntese. Como alguns caules, mesmo, de cactos, eles possuem, né, todo o tronco verde para fazer a fotossíntese, já que os espinhos são as folhas modificadas, tá? Espinho, caule e cacto são folhas, tá bom? Não pode esquecer disso também não. O aparelho reprodutor de angiospermas e gimnospermas, tá? Que é a flor, é extremamente importante para a reprodução, um atrativo para os agentes polinizadores, o principal deles, a abelha. A importância aí também do fruto e da semente, né? Várias aves aí auxiliam o processo de dispersão da semente, né? Ela vai lá e ingere o fruto,
né? A semente fica dentro do corpo dela, quando ela vai fazer as fezes, o que sai? A semente. Extremamente importante aí para germinar quando ela vai entrar novamente em contato com o solo. Falamos também sobre o herbário aí, né? Que é extremamente importante para os cientistas, né? Na produção, na comparação das estruturas, né? Os herbários é um método, né, de coleção científica das plantas que são extremamente importantes para estudos comparativos e identificação de novas espécies. Aí uma fotinha do meu, né? E finalizando aí também falando dos vertebrados, tá bom? Então, os vertebrados, os animais, são aqueles que possuem ossos, tá? Como o crânio e a coluna vertebral. Quem são eles? Peixe, réptil, ave, anfíbio e mamífero. Todos são iguais? Não, são diferentes. Mas características em comum: ossos, presenças de ossos, crânio e coluna vertebral, já que os invertebrados não possuem essa característica. Essa característica é somente de peixe, réptil, ave, anfíbio e mamífero. Bom, então façam os exercícios aí agora, tá? Na próxima aula a gente vai fazer a correção, questões bem simples, objetivas, tá? Deixar um tempinho aí para vocês olharem e escrever no caderno, fazer a questão no caderno. Questão 3, né, as medidas podemos tomar para reduzir os impactos antrópicos no ambiente. O que é impacto antrópico, Renan? Ações humanas. Poluição é uma delas. Lembra quando a gente falou sobre a poluição? Então, me conta aí. Próxima questão. Opa, questão 3 pulou aqui, né? Não tem problema. Próxima questão te pedindo o que é a coleta seletiva, qual que é a sua importância, tá? Quais os nomes dos principais grupos dos vegetais, né? Aqueles grupinhos que a gente falou lá, das plantas, como eles se alimentam, qual é a forma que as plantas conseguem aí extrair o seu alimento. Qual a importância de um herbário? Qual é a função das folhas, tá, de uma planta? Qual que é a função delas? O que tem nelas? Lembra quando a gente falou? Questão 10. Quais são os grupos dos animais vertebrados? Qual a diferença entre eles dos invertebrados? Tá? Então, te pediu aí quais são os grupos e qual a diferença entre os animais vertebrados e invertebrados. Tudo bem? Próxima aula, então, temos correção. Bom, bons estudos. Até a próxima videoaula. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo.